Olá, bom dia. Meu nome é Maria Cecília e hoje eu vim falar sobre os elementos de um poliedro. Toda figura ou sólido geométrico possui alguns elementos característicos que são utilizados com frequência nos cálculos e definições matemáticas. Esses elementos são objetos matemáticos primitivos, isto é, retas e planos que recebem nomes especiais em razão da sua importância. Porém, antes de definir esses elementos, é importante saber o que é um poliedro. Para podermos entendermos melhor, vamos falar de um elemento de um poliedro, que são as faces. Faces são formados por planos em um poliedro. Duas faces nunca estão no mesmo plano, mas estão no mesmo espaço. Cada uma dessas faces é um polígono. A próxima é a aresta. São os segmentos de uma reta proveniente de encontros entre duas faces. Uma aresta pertence apenas a duas faces distintas. A próxima são os vértices. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Na figura abaixo são os planos A, B, C, D e E. Obrigada. Olá, meu nome é Giovito e vou estar aqui mostrando como calcular o volume de uma pirâmide. Considerando uma pirâmide de base quadrada medindo 4 cm quadrados e 6 de altura, podemos calcular uma pirâmide desta maneira. V igual a 1/3 sobre superfície da base vezes a altura. V igual a 1/3 vezes 4 ao quadrado, que é a aresta da base, vezes 6, que é a altura. V é igual a 1/3 vezes 96, 4 vezes 4, vezes o 6, e dividindo por 3, que vai dar 32 centímetros cúbicos. Olá, bom dia. Meu nome é Maria Cecília e hoje eu vim apresentar o cordel matemático que se chama os poliedros e a geometria espacial. No estudo da geometria, tudo é muito real. Área, perímetro, volume, grandeza centesimal. Entendê-la é bem importante, é algo fundamental. Há muito tempo atrás, quando a escrita se expandiu, surgiu um grande matemático nascido na Alexandria. Euclides era seu nome, homem de grande maestria. Muitos de seus postulados ainda hoje se comenta. Os Elementos é o seu livro onde tudo se fundamenta. Teorias versus práticas, isso tudo se complementa. Dentre muita coisa que Euclides determinou, entre pontos e retas e planos, ele logo evidenciou pontos notáveis importantes e de tudo pouco comentou. Um postulado importante vou agora mencionar. Se por um ponto muitas retas passam, por dois pontos uma única reta vai passar. Depois de Euclides, a matemática se expandiu. Sócrates, Aristóteles, Platão, com Arquimedes descobriu. A densidade dos objetos muitas coisas concluiu. Sabemos que a matemática é a ciência do pensar, com cálculos e teoremas, sei que posso demonstrar, e para entender de poliedros vou agora estudar. Poliedros são figuras do tipo tridimensional, limitados por polígonos planos de modo que tais também são conhecidos como figuras espaciais. No poliedro destacamos e em tudo se atesta as arestas. Os cantos são os vértices, nada disso se contesta. Um poliedro é dito convexo quando o segmento da reta ligar dois pontos distintos quaisquer por dentro dela a reta ficar. Caso contrário, é dito não convexo. Não há por que duvidar. Leonardo Euler, matemático e físico da língua alemã, para qualquer poliedro convexo estabeleceu a relação V mais F igual a A mais 2. Não tem complicação. Os poliedros mais conhecidos são os sólidos de Platão. Tetraedro, cubo, octaedro, logo chamaram a atenção. Dodecaedro e cosaedro completam essa coleção. O prisma é um poliedro que em duas bases se estrutura. A distância entre elas determina a sua altura. São paralelas entre si, dessa forma se configura. De acordo com os polígonos da base, um prisma será triangular. Se forem triângulos, sendo quadrado, quadrangular. Hexágono será hexagonal, basta assim classificar. No prisma calculamos a sua área lateral, que somada à área da base determina a área total, bem como seu volume, já que é tridimensional. O paralelo o cubo são os prismas espaciais. Além das áreas e volumes, calculamos as diagonais. O paralelepípedo e o cubo são prismas espaciais. Além das áreas e do volume, calculamos as diagonais. Encerro aqui o assunto prisma, um dos sólidos espaciais.
Falando sobre pirâmide, vou logo lhe dizer. As faces laterais são triângulos, qualquer polígono pode ser. Da vértice à base tem uma altura, comece logo a entender. Calculamos a área lateral, que somada à área da base, determina a área total. Calculamos o volume de uma pirâmide, é fácil calcular. Preste muita atenção, que agora eu vou ensinar. Área da base vezes altura, 1/3 vai tirar. O tronco de uma pirâmide surge de um corte transversal, paralelo à base dessa figura espacial, obtendo um novo sólido de uma face trapezoidal. O cilindro é um poliedro, que em duas bases se estrutura. A distância entre elas determina a sua altura. As bases são círculos paralelos, é uma perfeita figura. O cilindro reto é conhecido por o cilindro da revolução, pois se gira a 360 graus, uma retangular região, obtendo esse sólido sem nenhuma deformação. Um cilindro equilátero, veja só que legal. A medida da geratriz e do diâmetro deverá ser igual, tornando diferente essa figura espacial. No cilindro calculamos a sua área lateral, que somada à área da base determina a sua área total. A área da base vezes a altura é o volume total. O cone reto é conhecido por um cone da revolução, pois se girar 360 graus, uma triangular região, obtendo esse sólido sem nenhuma deformação. No cone calculamos a sua área lateral, que somada à área da base determina a área total. Sem segredo ao cálculo, o apotema da face lateral. O volume de um cubo é fácil calcular. Preste muita atenção, que agora eu vou lhe ensinar. Área da base vezes da altura, do resultado 1/3 eu vou tirar. E para finalizar o estudo da geometria espacial, vai entrar agora em cena uma figura espacial. Esfera é o nome dela, veja só o quanto é legal. Na esfera eu destaco algumas partes essenciais: fuso esférico e cunha esférica, e também outras mais. Segmentos esféricos e catata esférica, importantes por demais. Na esfera calculamos a sua área total. 4 vezes π vezes r ao quadrado, nada além do normal. 4 vezes π vezes r ao cubo, dividido por 3, é o volume total. Depois de tudo explicado, basta apenas estudar. Geometria espacial. Só precisa se dedicar. Suas fórmulas e teoremas vale a pena praticar.